Salve Brasil! Gostaria de compartilhar com vocês uma percepção sobre as inúmeras vezes que os ministros do STF descumpriram ou rasgaram a Constituição Federal Brasileira, seja para defender uma ideologia nefasta ou para perseguir seus opositores, como no caso do inquérito das fake news ou da prisão arbitrária do jornalista Oswaldo Eustáquio. E a cada ato contra a Constituição Federal, a Suprema Corte vai tomando o controle do país e vai se colocando acima da legislação e acima dos poderes legalmente constituídos. O STF, por inúmeras vezes, se colocou acima da competência até da Presidência da República, se mostrando superior ao Poder Executivo. Mas fica a pergunta, quem de fato está comandando o Brasil sem nenhum escrúpulo e sem nenhum voto? Eis a questão. Para entender o que nossa Suprema Corte está fazendo, precisamos lembrar de alguns tópicos do Decálogo de Lenin para a implementação do comunismo. Contribua para a queda dos valores morais e cristãos. Domine todos os meios de comunicação de massa. Coloquem em descrédito a imagem do país, principalmente no exterior. Provoque o pânico e o desassossego da população. Promova greves e paralisações, mesmo que ilegais, nas áreas vitais do país. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Fale sobre o Estado Democrático de Direito, mas logo que haja oportunidade, assuma o poder sem escrúpulo algum. Após rever esses tópicos, fica fácil de entender que, sorrateiramente, o STF está usando a pandemia para paralisar o país e implementar o comunismo e uma agenda globalista no Brasil. Aqui, em nosso país, a tomada do poder não será através das eleições ou da presidência da República. A tomada do poder já está sendo orquestrada pelo Poder Judiciário. Acorde! O nosso problema não são as pautas como vacinação obrigatória, lockdown ou prisão ilegal de jornalista. Nosso problema é a composição ideológica do STF, pois as pautas das votações, como a reeleição de Maia e Alcolumbre, são facilmente modificadas e passam. Mas a composição ideológica e a tomada do poder sem escrúpulo algum continua muito atuante. Anteriormente, a ira contra o Supremo Tribunal Federal fazia parte de um inconsciente coletivo que ficava silenciosamente inerte dentro da cabeça dos brasileiros. Mas depois de tantos descasos e tantas irregularidades, a população já se posiciona publicamente contra os ministros do STF. É como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Mas todo poder emana do povo e, se exercido de forma direta nas ruas, tem que ser atendido pelas autoridades competentes. E agora, já que o STF quer parar o país, chegou a hora dessa ira tomar as ruas e paralisar o Brasil em dia útil, no meio da semana. Por isso, estamos iniciando agora uma série de manifestos e sairemos às ruas pedindo a substituição legal da atual composição do STF, que descumpre a Constituição Federal, seguem uma agenda ideológica comunista e impedem que a justiça seja feita de fato em nosso país. E para combater essa injustiça, dia 22 faremos um primeiro manifesto nacional para iniciar o processo de substituição legal dos ministros do STF, uma vez que nossos responsáveis legais, os nossos senadores, com seus rabos presos, em inúmeros processos jurídicos, têm medo de pedir o impeachment dos ministros do STF e jamais se posicionariam contrários à Suprema Corte. Corte esta que já perdeu a sua supremacia, ao ponto dos ministros serem conhecidos e reconhecidos publicamente por apelidos pejorativos. Como levar a sério ou respeitar um cabeça de ovo, um beisola ou amigo do meu pai, dentre outros vários codinomes? O problema é que o brasileiro gosta de fazer piada e chega a hora de falar sério e pedirmos em uma só voz a substituição legal de todos
os ministros do STF e fazer com que a justiça brasileira saia da inércia, levante a sua espada promovendo punições exemplares contra aqueles que sorrateiramente, para tomar o poder, descumprem a Constituição Federal ao invés de protegê-la. Lembre-se das frases do nosso hino nacional: verás que um filho teu não foge à luta. Portanto, divulgue, participe e ajude a mudar o futuro da nossa pátria amada, Brasil. Obrigado.